Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade ao nosso treinamento de Windows 10. Na aula passada aí mostrei para você como trabalhar com aplicativos utilitários, mostrei como você faz para desinstalá-los no Windows, mostrei também como você altera-os para que eles possam ficar padrão ou não no Windows, como também mostrei como você pode ativá-los ou não na inicialização do Windows. E na aula de hoje estarei mostrando para você como trabalhar com conta de usuário, ok? Vamos lá? Bem, antes de iniciar nosso treinamento de hoje, eu gostaria de mostrar para você como é que funciona na prática a ideia do aplicativo padrão. Na aula passada eu mostrei como é que você muda um aplicativo utilitário para ele ser padrão ou não, mas acabei esquecendo de mostrar um exemplo prático para você. Então nós vamos fazer isso aqui antes de iniciarmos. Eu vou clicar aqui, vamos chamar aqui o configurações do Windows, você vai clicar aí. Vai abrir aí a parte de aplicativos e aplicativo padrão. Se você descer aqui, ó, por exemplo, o Microsoft Edge, ele é o navegador padrão para acesso de páginas da web. Ou seja, se eu acessar um link ou digitar um endereço de uma página em algum outro local, como por exemplo no explorador, na barra de endereço do explorador de arquivos, ele vai automaticamente, o sistema operacional vai identificar o Edge como padrão e vai abrir esse link ou essa página, ok? Então, vou abrir aqui o explorador de arquivos para mostrar para você como é que funciona. Vou clicar aqui na barra de endereço, vou digitar, por exemplo, wall.com.br e vou dar um Enter. Pronto, ele abriu aqui para você o site do Wall no Microsoft Edge. Basta que você olhe aqui na barra de tarefas que o Edge está ativo aqui, ok? Eu vou fechar aqui, vou mudar lá novamente em configurações, vou mudar aqui para o Google Chrome, vou minimizar aqui e vou novamente aqui na barra de endereço e vou digitar novamente o mesmo endereço, wall.com.br. Quando eu der o Enter, desta vez, ele vai abrir, neste caso, vai entender que o padrão é configurado para acesso a páginas da web é o Chrome e não mais o Edge. Basta que você olhe aqui na barra de tarefas, ok? Então é muito simples, eu vou fechar aqui, vou voltar lá de configurações e vou colocar aqui novamente como Edge, ok? Isso aqui foi só para mostrar para você na prática como é que isso funciona. Assim também serve para arquivos. Quando você tiver aí um arquivo que você der 2 cliques para ele abrir, o Windows ele vai identificar qual é a extensão desse arquivo que está associado como aplicativo padrão e vai abrir ele para você, ok? Então isso aqui é muito tranquilo. Vamos voltar aqui à página de configurações e vamos acessar aqui contas, que vai ser a nossa aula de hoje, né? Como eu criar uma conta de usuário. Então, para que serve conta de usuário? A conta de usuário serve para você, basicamente serve para você dar acesso a um usuário ao seu computador, ok? Para fazer isso é muito tranquilo, você vai aqui em família e outros usuários. Aqui ele lhe dá duas opções, uma, adicionar um membro da família e outra, adicionar uma outra pessoa a esse PC. Membro da família, você, pelo nome, pela característica, você já identifica, ou seja, eu tenho alguém na minha família que eu queira dar acesso para utilizar esse computador, basta que eu selecione aqui se essa pessoa é uma criança ou um adulto. Em ambos os casos, eles precisam ter uma conta de e-mail cadastrado na Microsoft, ok? Então, se no caso é uma criança, normalmente criança não tem um endereço de e-mail, você pode estar clicando aqui e inserindo o seu próprio e-mail aqui para essa pessoa ou para essa criança, né, acessar esse computador. Ou você pode estar clicando aqui em adicionar um adulto e colocar o endereço de e-mail aqui, sabendo-se que, novamente, que tem que ter um cadastro numa conta Microsoft. Caso não tenha, você pode ter acesso, pode acessar aqui, ó, a pessoa que eu desejo adicionar não tem o endereço de e-mail, você vai clicar aqui. Aqui você vai digitar, vai criar uma conta para ele aqui na Microsoft, utilizando aqui um nome de usuário, né? E utilizando aqui por onde vai ser criada essa conta, pelo outlook.com, outlook.com.br ou pelo Hotmail, ok? Ou usar um número de telefone cadastrado na Microsoft, ok? Ou usar o seu
endereço de e-mail, que não seria o caso para um adulto, ok? Então aqui é muito tranquilo, você pode estar criando uma conta Microsoft e dando acesso a essa pessoa ao seu computador. Basta ir seguindo aqui o passo a passo que você vai conseguir. Mas eu quero mostrar um exemplo para você de quando eu cadastrar uma pessoa que não seja da minha família. E ainda mais, essa pessoa não necessariamente precisa ter um e-mail cadastrado na Microsoft. Então vou fechar aqui e essa opção eu posso acessar por essa opção aqui, ó, adicionar outra pessoa a este PC. Clicando aqui, ele vai abrir aqui a tela, né, para você digitar um e-mail ou um telefone cadastrado no site da Microsoft, numa conta cadastrada na Microsoft para acessar este computador. Caso contrário, se você não tem essa informação, você vai clicar aqui, ó, não tem informações de entrada dessa pessoa. Aqui, o que acontece? Ou eu vou usar um número de telefone cadastrado da Microsoft, ou eu vou obter um novo endereço de e-mail, e aí você vai abrir aquela mesma página anterior de acrescentar um membro da família nesse computador, né? Vai digitar vai criar uma conta de e-mail para ele aqui, ou, que é o exemplo que eu quero dar para vocês, é adicionar o usuário sem uma conta da Microsoft. Então, vou clicar aqui, ele vai abrir aqui para eu cadastrar essa pessoa, dando um nome de usuário, né? Dando o nome de usuário, eu vou precisar também dar uma senha para ele, para esse usuário. Eu devo dessa senha? Depende. Por exemplo, se você está numa empresa, como você olha aí muitas vezes em lojas de venda de produtos, que você tem vários terminais espalhados pela loja, vários vendedores, e quando esse vendedor quer fazer uma venda, ele acessa qualquer um dos terminais, digita seu usuário e senha. Se for o caso de empresa, eu recomendo que você bote o nome de usuário e digite uma senha para cada usuário. Se não for, se for uma outra pessoa, nos casos, por exemplo, você utiliza o computador e normalmente uma pessoa precisa acessar o seu computador para olhar a sua caixa de e-mail ou fazer simplesmente uma impressão ali rápida, então você cria uma conta de usuário, uma conta aí para todos os usuários, para todas as pessoas que você quiser acessar rapidamente o seu computador, você manda que acesse por essa conta, e nesse caso não precisa necessariamente também criar uma senha, ok? Basta que você crie uma conta de usuário e criando essa conta ele vai ter acesso aos aplicativos, não é isso? E vai usar o seu computador ali rapidamente. Então eu vou criar uma aqui para você entender como é que funciona, eu vou botar aqui, por exemplo, acesso convidado, um usuário padrão aqui, e não vou dar uma senha para ele. Eu vou clicar aqui em avançar e pronto, ó, acesso ao convidado já está pronto. Então já tem um usuário cadastrado aqui que pode estar utilizando esse computador. Quando é que esse usuário vai ter acesso? Quando eu fizer um logon nessa máquina, ok? Quando eu me sair do usuário que eu estou logado e entrar com outro usuário, ou na inicialização do Windows, quando você iniciar, na tela de logon vai aparecer os dois usuários e a pessoa vai ter que escolher qual usuário que ele vai se logar à sua máquina, ok? Eu vou mostrar para você, para acessar a tela de logon, antes você tem que passar pela tela de bloqueio, dando Ctrl Alt Delete no teclado e indo bem aqui nessa opção, ó, trocar usuário. Quando você clicar em trocar usuário, aí ele vem para a tela de logon e aqui no canto inferior esquerdo você vai ver que eu tenho um usuário João Evangelista, que é o administrador da máquina, e o acesso ao convidado, que é um usuário que pode acessar o meu computador a partir dessa conta. Não vai pedir senha e nada, ok? Então é muito tranquilo criar isso aí. Eu vou voltar aqui com o meu usuário para continuar dando a aula, ok? Então, mas funciona dessa maneira. Você tem dois usuários já cadastrados nesse computador, ok? Outra coisa que você pode estar vendo aqui no acesso do convidado, que é a conta que eu criei aqui, você se clicar em cima dela, você tem duas opções. Uma é remover e a outra é alterar o tipo de conta. Se eu clicar aqui em alterar tipo de conta, ele vai me dar duas opções. O usuário padrão, que foi o que foi criado, e o usuário administrador. Se você cadastrar uma pessoa como usuário administrador, ele vai poder instalar ou desinstalar programas, criar contas de usuário, alterar senhas, fazer alterações para outros usuários, ou seja, ele vai ter um acesso total à sua máquina. Se eu optar pelo usuário padrão, o que ele vai ter? Ele vai ter acesso à maioria dos programas, mas não vai fazer alterações, ele não consegue fazer alterações. E também não é permitido fazer nenhuma configuração que afeta outros usuários, por exemplo. Ok? Então, e aí vai depender da sua necessidade, qual que você vai criar. Eu sempre recomendo você ser o administrador da máquina e criar contas de usuários padrão para os outros que tiver acesso à sua máquina. Não só
não só na sua máquina pessoal, como na máquina da empresa que você estiver prestando serviço ou trabalhando, ok? Eu vou dar um ok aqui, vou deixar ele como padrão, e é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.